Ahum, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, no nosso vídeo sobre deuses e deusas, vamos falar sobre Coventina. Coventina, também conhecida como Covetina, Culiventana, de uma inscrição em Santa Cruz de Loio, na Espanha, bem como Memória Desaparecida e Neve Desaparecida, era uma antiga deusa romano-britânica das águas, de poços e nascentes, e representa a abundância e a fecundidade, e muito provavelmente também a cura. Em adoração a ela, moedas e outros objetos eram jogados nos poços como oferendas para a magia solidária. Esses poços representam o útero da terra, onde os celtas sentiram que seu poder poderia ser mais fortemente sentido. Os principais atributos de Coventina são abundância, renovação, novos começos, purificação, vida, ciclos, inspiração gentil, profecia e nascimento, mas ela também está associada à cura, porém existe algum debate sobre isso. Há pouca evidência para um atributo de cura dos artefatos escavados, mas por outro lado, a ligação entre as fontes sagradas e a cura foi muito forte no passado, principalmente entre os celtas. Quando características naturais ou entidades na paisagem, como nascentes ou montanhas, recebem reverência ou veneração humana durante um período de tempo, a característica ou entidade adquire um nível de consciência que de outra forma não possuiria. Portanto, se um número suficiente de pessoas venerar ou honrar o recurso por tempo suficiente, incluindo a criação e a realização de cerimônias e nomeação do recurso, ele é gradualmente fortalecido e pode se tornar uma divindade. E talvez a deusa da primavera coventina tenha surgido dessa maneira. Pouco se sabe sobre Coventina, além de que ela é conhecida por ter sido uma importante deusa local de nascentes e poços e de origem celta, pois acredita-se que ela tenha sido adorada por volta do ano 200 antes da Era Comum a 400 na nossa Era Comum. Seu alto grau conferido a ela pelos romano-britânicos é indicado por títulos inscritos em artefatos, como Sancta, ou seja, santa, e Augusta, ou reverenciada. Coventina é a única deusa não capitolina da Grã-Bretanha a ser chamada dessa maneira. Mesmo tendo sido melhor observada no período da ocupação romana, época em que mostra uma influência clássica, Coventina provavelmente possui origem celta. Coventina pode ser representada em forma tripla ou como uma ninfa da água em nenúfares, parcialmente vestida e derramando água de um vaso, ou com duas atendentes. O aspecto dual de Coventina a mostra como uma parte de uma trindade composta por 3 ninfas segurando 2 vasos e como uma única ninfa flutuando sobre folhas de carvalho ou lírios ou nenúfares. Coventina pode estar deitada na água e as ondas de um riacho podem parecer uma folha. A flor que Coventina possui pode ser a flor de almíscar silvestre, que cresce em seu poço durante o verão. Ao longo da história, Coventina é geralmente retratada em baixos relevos, placas e altares de estilo romano. E também foi retratada em esculturas encontradas em um poço sagrado no condado de Northumberland, ou Nortúmbria, estando reclinada e despejando água de uma urna, ou ainda representada cercada de plantas após ter esvaziado seu vaso para elas. Palácios, em 2017, propõe várias possibilidades para a etimologia de Coventina, incluindo a etimologia não celta, a maioria das quais posteriormente descartam. É proposto 3 etimologias celtas para se definir o nome de Coventina através do proto-céltico con, significando juntos. A primeira das etimologias fala sobre Gwent, preocupação e entusiasmo relacionado ao galês guano. O segundo, venta, de campo, se propõe a tornar-se o galês Gwent.
Terceiro, no proto-céltico, Goeza, lugar, cidade. Palácio sugere que essas etimologias celtas para vent, de Coventina, são improváveis devido a mudanças semânticas não comprovadas, e ele sugere então 4 etimologias latinas para Coventina, embora uma delas descarte rapidamente, deixando 3 possibilidades. A primeira, convenire, para se encontrar com, para falar com. Segunda, conventus, ou reunião assembleia. E terceiro, vendita, mercado, e latim vulgar, venta, lugar de encontro para pessoas no mercado. Eles propõem que a morfologia e a semântica tornam essas etimologias possíveis. Uma abordagem utilizada por Sigroni em 2022 combina todas as etimologias possíveis para construir uma imagem tridimensional dessa deusa, que não é uma abordagem benéfica quando não há uma etimologia consensual. Se construirmos uma imagem tridimensional de Coventina, poderemos ver ela como uma deusa do lugar, de se reunir para trocar bens e ideias, uma deusa das cidades e mercados e tudo o que isso implica. Os celtas veneravam os 4 elementos: ar, água, terra e fogo, e faziam oferendas votivas jogando objetos na água, acreditando que a divindade contactada espalharia favores, curaria doentes e concederia favores. Quando os romanos conquistaram os reinos celtas, construíram poços santuários nas nascentes sagradas e adotaram os costumes nativos. Um desses santuários foi escavado na muralha Adriana, no norte da Inglaterra, no poço de Coventina, onde construíram uma pequena parede ao redor da nascente e ergueram um pequeno edifício sobre ela. Os bretões ofereciam joias para a deusa, os romanos jogavam moedas, que é uma prática que sobrevive até hoje na tradição do Poço dos Desejos, e eu vou falar sobre eles mais adiante também. Coventina é conhecida por várias inscrições em um local no condado da Nortúmbria, na Inglaterra, uma área ao redor de uma fonte perto de Carraburg, na muralha de Adriano. É possível que outras inscrições, 2 da Espanha e uma de Narbonenses, se refiram a Coventina, mas isso é contestado. Ela foi adorada no sul da França, na província de Lugo, na Galícia e especialmente no norte da Inglaterra. Dedicatórias a Coventina e depósitos votivos foram encontrados em uma área murada que havia sido construída para conter a vazão de uma nascente, hoje chamada de Poço de Coventina, datado de cerca do ano 130 da nossa Era Comum. Em 1833, um pedaço de uma placa de pedra foi descoberto no canto nordeste do forte que havia sido colocado lá pela primeira corte dos Aquitanianos, sob Cornélios, no ano de 130. O forte foi construído entre 130 e 133, provavelmente no ano 128, quando foi guarnecido pelo primeiro Aquitanorium. O forte foi originalmente ocupado pelos primeiros Cicernicianos e pelos primeiros Aquitanianos. Mais tarde, pelos primeiros Batavos, entre os anos de 200 e 300. Os primeiros Batavos ainda estavam na Procolítia durante o final do 3º e início do ano 4º. Os primeiros Aquitanianos mudaram-se para Derbyshire por volta do ano 155 a 160. A próxima guarnição foi a primeira coorte de Cungernorum, sob Aurelius Campester, que foi a primeira a mencionar a deusa Coventina. A coorte final para ocupar Procolítia foram os Batavorum, que forneceram ao local muitas inscrições do século III. Foi Titus Domitius Cosconianus quem, no ano de 140, dedicou uma laje a Coventina. No local foram encontrados tesouros de moedas sob tampas de pedra, cuja deposição cessou abruptamente por volta de 388, do ano 388. A cunhagem descoberta consistia em cerca de 13.487 espécies de ouro, prata e cobre. As moedas datavam do início de Augusto até o final do século IV. O santuário do Poço de Coventina ficava perto de um templo mitraico, demonstrando a capacidade de 2 religiões diferentes, mas agora extintas, existirem ao mesmo tempo.
Os romanos toleravam a maioria das religiões, desde que não ameaçassem os valores políticos do império. O poço e a área murada ao redor do Poço de Coventina estão perto do Forte Romano e assentamento na Muralha de Adriano, que foi chamado de Brocolite na cosmografia de Ravenna, do século VII, mas com base em fontes anteriores, e Procolitia no documento do século V, Notitia Dignitatum. Dignitatum. Os restos de um mitraio romano e um ninfaeum também são encontrados perto do local. Em vez de um poço profundo, a nascente se eleva em um reservatório ou piscina sagrada. O templo em si é de design romano-britânico típico. Um típico templo romano celta tem uma cela, uma área coberta interna do templo, geralmente acessível apenas pelos sacerdotes. A cela é frequentemente cercada por um pórtico ou galeria, onde outros itens de culto são exibidos e abertos para os não sacerdotes. No entanto, o templo de Coventina era totalmente ao ar livre, e a cela foi substituída pela nascente, com a parede externa marcando o espaço sagrado do templo. Também é possivelmente se não o único, templo romano-celta na Grã-Bretanha a ter uma porta voltada para o oeste. O poço em si era uma nascente em uma bacia retangular de 2,60 m por 2,40 m, no centro de um recinto murado de 11,60 m por 12,20 m, dentro de uma parede de 0,9 metros de espessura. O conteúdo do poço incluía as 13.487 moedas, sendo 4 de ouro, 187 de prata e as demais de bronze. As moedas variaram desde a época de Marco Antônio a Graciano. Infelizmente, muitas dessas moedas foram removidas durante a escavação por ladrões imprudentes de fim de semana, e anos depois, velhos contariam como haviam jogado essas moedas na superfície dos lagos locais. Além das moedas, havia um relevo de 3 ninfas aquáticas, a cabeça de uma estátua masculina, 2 lajes dedicadas à deusa Coventina, 10 altares para Coventina e Minerva, 2 queimadores de incenso de barro e uma ampla gama de objetos votivos. Segundo os celtas, os romano-britânicos da área geral tornaram-se muito devotos a ela. O local próximo ao Poço de Coventina foi escavado pelo arqueólogo britânico John Clayton em 1876. A data da muralha do poço é incerta, mas alguns teorizam que ela foi construída algum tempo depois da conclusão do Forte Romano, datado entre os anos 128 e 133. Isso pode sugerir que a parede delimitadora ao redor do poço foi construída algum tempo depois para controlar o fluxo de água em uma área pantanosa. No poço se encontraram grandes quantidades de restos arqueológicos, como as moedas já citadas, pedras, anéis, cristais, cerâmicas. Essas evidências de tesouros de moedas e pedras que os cobriram e também bloquearam o poço sugerem um fim bastante abrupto por volta do ano 388, talvez devido a eventos ligados aos éditos antipagãos de Teodósio I. Acredita-se que esse lugar foi abandonado aos finais do século IV por conta disso. A escavação do local revelou vários altares inscritos, alguns com representações de Coventina na típica forma de ninfa romana, reclinada, parcialmente vestida e associada à água. Em uma, Coventina é representada em forma tripla ou com 2 atendentes. Pelo menos 10 inscrições para Coventina são registradas em Carraburg. Muitas inscrições dedicadas a ela referem-se a ela como Dea, que significa deusas. Outras inscrições referindo-se a Matribus significam as mães. Pouco se sabe sobre as atividades rituais no Poço de Coventina. Vários altares de pedra continham dedicatórias a ela, assim como 2 incensários de cerâmica. 3 altares dedicados a mitras foram colocados ali pelos comandantes da guarnição militar. Mais tarde, a nova religião cristã se espalhou por todo o mundo romano e no ano 391, o imperador Teodósio I decretou que todos os santuários e templos das antigas divindades deveriam ser destruídos. Há evidências de que os devotos de Coventina
tentaram esconder e proteger seu santuário, cobrindo a piscina e suas oferendas com pedras e blocos de construção. Mais de 13.000 moedas e muitos itens de joalheria, todos os itens que a gente já falou aqui, foram encontrados no local quando ele foi escavado no ano de 1876. Existe uma grande variedade de oferendas deixadas nas águas do Templo de Coventina, sendo uma das mais interessantes uma espécie de broche que assume a forma de discos, rodas ou símbolos solares, e também as caveiras e cabeças. Essas rodas podem conectar Coventina ao deus da roda solar vencedor das forças das trevas, possivelmente sendo sua consorte. O próprio poço provavelmente ligava Coventina ao submundo, uma deusa da morte, uma vencedora da morte. Outra evidência aponta para um culto predominantemente militar, porque os soldados adoravam a deusa, e os votivos da roda implicam uma divindade vencedora. A roda, mais frequentemente vista como um símbolo cósmico, representa os ciclos de vida, morte, luz e escuridão, ordem e caos. A roda é frequentemente encontrada em colunas de Júpiter e altares a ele, sugerindo que o símbolo do Rei dos Céus é o da roda. Outra coleção de interesse são as solas dos sapatos, já que foram encontradas em outros sítios de contexto funerário. Talvez os mortos precisassem de bons sapatos para sua jornada, mas por que depositá-los nas águas de Coventina, a menos que ela estivesse ligada aos mortos de alguma maneira? A porta voltada para o oeste sugere uma possível associação com a morte ou o movimento das almas. Nos entendimentos religiosos romanos e britânicos, os mortos viajariam para o oeste para residir em uma ilha abençoada. Miticamente, Coventina pode ter acolhido almas dentro de seu domínio aquático e as transportado ou mantido até que estivessem prontas para sua jornada para o oeste. Talvez Coventina olhe através de sua porta voltada para o oeste, para a Ilha dos Mortos, e derrote a morte. Assim como o pôr do sol no oeste é engolido pelo oceano, Coventina pode ter sido vista engolindo os mortos e permitindo que eles renascessem de suas profundezas aquáticas. Sabe-se que ela era considerada a rainha das deusas do rio, particularmente da bacia hidrográfica onde os celtas acreditam que o poder da divindade do rio pode ser visto e sua energia mais intensamente sentida. Ela estava mais intimamente associada ao rio Carraburgh, na Nortúmbria, na Inglaterra. Como outras divindades do rio, ela representava abundância, inspiração e profecia, e as moedas oferecidas a ela parecem ser sacrifícios feitos na esperança de uma magia simpática, na qual semelhante atrai semelhante. Sendo uma deusa do rio, ela está ligada ao fluxo e refluxo do tempo. Da Escócia vem sua associação com o submundo, onde ela era a deusa das criaturas voadoras sem penas, que podiam passar para o outro mundo. Coventina é retratada como uma ninfa e invocada como uma deusa tríplice. A possível invocação de Coventina como deusa mãe tríplice é interessante, dadas as oferendas encontradas no poço dedicado a ela. Os alfinetes votivos sugerem fortemente um culto de fertilidade e associação com o parto, assim como o cavalo de bronze, um símbolo distinto de fertilidade. O cão está associado ao médico greco-romano Esculápio na mitologia clássica, embora na mitologia celta também esteja ligado ao tempo de vida humano, sugerindo fortemente um aspecto curativo ao culto da deusa. Assim, a fecundidade e a cura são sugeridas pelas oferendas votivas, embora Coventina seja obviamente, predominantemente, uma divindade da água. A presença de cabeças de bronze e placas de cabeça, bem como potes faciais, um dos quais retrata um elegante rosto feminino, possivelmente a própria Coventina, mas, no entanto, o crânio humano pode ser uma pista falsa, parte da profanação do santuário durante a era cristã. Embora a dedicação de cabeças e representações de cabeças a santuários aquáticos seja uma prática bem atestada que também pode ter sido realizada nesse santuário. Crânios são encontrados em pelo menos 10 poços do West Country até a Muralha de Adriano, incluindo o Poço de Coventina. Um depósito de moedas foi dado dentro do crânio de um indivíduo, inclusive. Além do crânio, há 3 pequenas máscaras de bronze,
a cabeça de uma estátua masculina, um pote com rosto no cabo e rostos em 3 dos altares. Qual o significado de cabeças e crânios dentro da religião britânica? Uma interpretação comum do simbolismo das cabeças na religião celta é que elas representam a sede da alma e que, ao embalsamar essas cabeças, a alma não pode reencarnar ou transmigrar para outro corpo para prejudicá-las. Complementando isso, Sículos diz sobre os gauleses, abre aspas, quando seus inimigos caem, eles cortam suas cabeças e as amarram no pescoço de seus cavalos. Essas primícias de batalha eles prendem com pregos em suas casas, assim como os homens fazem em certos tipos de caça, com as cabeças de animais selvagens que eles dominaram. As cabeças de seus inimigos mais ilustres são embalsamadas em óleo de cedro e cuidadosamente guardadas em um baú, e as exibem a estranhos, sustentando gravemente que, em troca dessa cabeça, algum de seus ancestrais ou seu pai ou o próprio homem recusou a oferta de uma grande quantia em dinheiro. E alguns homens entre eles, dizem-nos, gabam-se de não terem aceitado um peso igual de ouro pela cabeça que exibem. Fecha aspas. Considerar as compreensões míticas de outras culturas pode nos dar uma visão alternativa mais intimamente ligada à sabedoria e à memória do que à alma. A cabeça de Mimir é um exemplo comum de cabeças ligadas à sabedoria e não à alma. Eu falo sobre Mimir no vídeo que eu fiz sobre ele, que tem aqui no canal na playlist da série Deuses e Deusas, é só dar uma olhadinha lá. Tanto no poço de Mimir quanto em outros poços de sabedoria, eles costumam ter um recipiente usado especificamente para beber das águas. Muitas das cabeças encontradas na Grã-Bretanha poderiam ser usadas como pedras oraculares. As bocas abertas das cabeças insinuando o conhecimento divino sendo falado para aqueles que quisessem ouvir. As referidas cabeças de pedra foram encontradas em locais escondidos, uma no solo e outra escondida num jardim, à semelhança das cabeças depositadas no poço de Coventina. A própria localização das cabeças implica sigilo e as liga ainda mais com ideias de memória e sabedoria sagradas. De fato, em muitos textos irlandeses e galeses, as águas são frequentemente vistas como confluências de sabedoria, e isso também pode ser verdade para as águas no templo de Coventina. Além da cabeça como fonte de sabedoria, no Mabinogion, o Bran decapitado é um talismã protetor contra invasores e doenças que é carregado e enterrado para conceder essa proteção. De fato, havia até um forte em Norfolk chamado Branodunum, que pode ter o nome de Bran ou o contrário. O pote facial replicado do poço de Coventina pode ter sido usado em rituais, semelhante a como vasos eram usados no mito para coletar e derramar as águas de sabedoria. Infelizmente, parece não haver praticamente nenhum folclore ou mitologia conhecida em torno de Coventina, apesar de sua origem antiga. Ela pode não ter sido exclusiva da Grã-Bretanha. Há evidências sugerindo que ela tinha devotos no noroeste da Espanha e em Narbonne, no sul da Gália, na França. Há uma representação ou retrato que se acredita ser de Coventina em uma parede de Luggingstone Roman Villa, em Kent. Uma antiga representação ou retrato foi encontrado na vila romana de Luggingstone, na Inglaterra, na qual é apontado como Coventina. A fada Viviane, ou a Dama do Lago, personagem das lendas arturianas, estaria relacionada a ela também. Apesar de não ser mais tão comum, ainda hoje perdura um velho costume de atirar uma moeda em uma fonte ou um poço quando se faz um desejo. Você mesmo já deve ter feito isso, como eu já fiz, e essa tradição tem a ver com Coventina. Os indícios mais antigos já encontrados dessa prática remontam ao período em que a Europa era dominada por diversas tribos nômades. Nessa época, muito anterior ao cristianismo, esses povos viviam vagando pelas extensões do continente e nem sempre encontrar água potável era algo fácil. Quando encontravam alguma, acreditavam que era um favor de seus deuses e que precisavam retribuir de alguma maneira. Eles então atiravam uma moeda como pagamento pela dádiva. Mesmo depois que esses nômades se estabeleceram em pequenos assentamentos,
Logo virariam cidades, esses assentamentos, e criariam os primeiros poços e fontes, e esse costume permaneceu. Para indicar qual deus protegia cada fonte, as pessoas passaram a deixar uma estátua que representasse a divindade em questão em algum lugar próximo, e logo esses locais passaram a ser cultuados como santuários. As moedas, então, não eram mais atiradas para se agradecer pela água, que agora podia ser facilmente encontrada, mas como tributos para acalmar a fúria dos deuses, ou para que eles respondessem às preces das pessoas. Na região, melhor dizendo, da Inglaterra, conhecida como Nortúmbria, um poço particularmente popular era o dedicado a Coventina, e foram encontrados lá, várias relíquias arqueológicas, como a gente já falou aqui. É curioso notar que a maior parte do dinheiro achado no poço de Coventina se tratava de dinheiro de baixo valor, equivalente às nossas moedas de 5 ou 10 centavos hoje em dia. Vale lembrar também que, apesar de se acreditar antigamente que as águas dessas fontes davam saúde ou sorte para quem bebesse delas, hoje em dia a gente não tem que fazer isso não, tá, gente? Por favor, bebam água potável e segura sempre. Se você se aproximar num poço ou numa fonte, quiser realmente honrar a Coventina, leva sua garrafinha da água, bebe e faz uma libação lá dentro, inclusive. Através da sua etimologia, podemos conhecer a Coventina como uma deusa do encontro, do lugar, do espaço, da troca e da partilha de ideias. Combinando isso com sua conexão com cabeças e águas, ela é uma deusa que nos concede memórias sagradas e sabedoria, que possibilita a conexão com os outros e conosco mesmos. Com sua ligação com rodas, sapatos e com o oeste, podemos propor uma conexão de alguma forma com os ciclos cósmicos maiores. Talvez Coventina transporte almas, ou suas almas sejam o local para recolher as almas. Talvez os mortos morem em suas águas, transmitindo-as com suas memórias e sabedoria para que sejam passadas aos adoradores de Coventina mais tarde. Mas com seus aspectos abrangentes, poderíamos descrever Coventina como uma divindade polivalente que ajuda seus adoradores de várias formas. Se Coventina te convidar para um banho em um poço ou piscina, ela vai estar te convidando à cura. Um mergulho vai te ajudar a restaurar o bom humor e você se tornar incrível. Em certo sentido, Coventina é a água, então permita que ela te ajude a dissolver camadas do seu ego, traumas, tristezas, medos e ansiedades. Coventina flui com os espíritos das águas para enriquecer nossa vida com clareza e virtude, e para atender aos desejos de nosso coração. Quanto às deusas relacionadas, Simon, em 2005, sugere uma ligação entre Coventina e a deusa celtibérica Covetena na Galícia, e possivelmente também em Narbonne. Como as grafias são diferentes, mesmo em comparação com a grafia fluida na Grã-Bretanha, existe a possibilidade das deusas na Galícia e Narbonne não serem Coventina, porém outra divindade. A gente também não pode deixar de citar Brígide, que também está ligada a poços. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre Brígide. Aqui no canal tem um vídeo sobre ela na série sobre deuses e deusas. E também tem uma meditação sobre Brígide na playlist sobre as meditações do livro Oráculo da Deusa. Quanto aos símbolos de Coventina, temos água, fontes, poços, os broches, as rodas, a roda solar, as cabeças, crânios, moedas, solas de sapato. Quanto às suas ofertas, se você sentir que é o momento de se conectar com Coventina, comece cuidando das águas. Use a água de maneira consciente, seja um ativista para a proteção das águas. Fazer parte de um grupo de limpeza dos rios da sua cidade ou criar um grupo com esse objetivo será muito bem recebido por essa deusa antiga. Você também pode ofertar a ela flores, canto, poemas, folhagens belas, cristais, pedras, belos vasos com água pura e limpa, óleos essenciais, frutas, moedas e alfinetes. Os espíritos da água estão ligados à Coventina e gentilmente recompensam as pessoas que lhes fazem uma oferenda, muito parecido com os poços dos desejos. Então oferte também a eles enquanto conversa com Coventina e diga à deusa e aos espíritos as suas esperanças e seus sonhos. Pode ser em qualquer fonte, na praça da sua cidade mesmo. Jogue uma moeda e os espíritos da água levarão seu desejo até Coventina.
para clarear a sua mente, para que faça a escolha certa, você pode começar o seu dia com um copo de água, fazendo uma oração para Deus e pedindo que ela possa clarear sua mente e abrir os seus caminhos durante o dia. Quanto aos epítetos de Coventina, seus epítetos são do proto-céltico com-men, que significa memória, que levou ao termo sínrico médio, cofen, e ao proto-céltico ti-in, que significa derreter ou desaparecer. Quanto à oração, gente, antes de fazer a oração, vou pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, para vocês compartilharem com seus amigos, compartilha nas redes, ajuda as pessoas a conhecerem Coventina, que é uma deusa tão linda, né? Então ajuda as pessoas a conhecerem, vamos resgatar os deuses antigos, né? Porque o que é lembrado nunca morre. E Coventina fala sobre memória. Então vamos compartilhar esse vídeo para poder levar o nome de Coventina para outras pessoas. De repente você vai chegar até uma pessoa que tem uma prática com Coventina e vocês podem trocar uma ideia. Se você é essa pessoa que tem a prática com Coventina, coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber mais sobre a sua prática com ela, tá? Se você não está inscrito no canal também, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para que você possa, né, dar uma olhada em tudo que eu já postei e receber sempre o que eu vou postar aqui nessa série e nas outras playlists do canal, tá? Então, é isso, vamos participar para poder fazer essa roda girar, né? Para poder fazer o nome dos deuses antigos serem sempre lembrados e que eles sejam honrados com estudo, com sabedoria, com dedicação, para que a gente sempre possa fazer o melhor, tá? Então, vamos para a oração. Um poema a Coventina. Tudo que foi colocado aqui, todas as fontes usadas para pesquisa estão relacionadas aqui na descrição do vídeo. Então, se joga nos links também, tá? Então, poema a Coventina. Coventina antiga, doce deusa de fontes sagradas e poços sagrados. Suas águas emergem alegremente do sonho das trevas. Sua essência pura e brilhante manifesta a luz do dia. Senhora das águas vivas, de bom grado recebo seus maravilhosos presentes de refresco e cura, e suas amáveis bênçãos, as quais agraciam corpo e alma. Uma oferta é colocada com reverência sobre o seu altar que flui. E meu coração aberto sente sua magia amorosa, santidade e gentil inspiração. Que suas águas sempre fluam, abençoando a terra viva com sua beleza abundante. Bem, gente, aqui eu finalizo o vídeo. Mais uma vez, peço que deixe o like aqui, compartilhe o vídeo, coloque o comentário aqui no fixo. Vamos participar, tá certo? Encontro vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey,